Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para a nossa aula de número 2? E hoje nós vamos discutir sobre o meio ambiente e as discussões em escala planetária. Pois é meio louco pensar que demorou alguns milênios para o ser humano enxergar a natureza como algo que se esgota, enxergar os recursos naturais como algo que não se regenera em cima do tempo que ele se propõe. Demorou milênios e a partir do momento que muitos impactos começaram a surtir efeito nos países desenvolvidos, aí sim o ser humano começou a se juntar para discutir o meio ambiente. É louco pensar que durante o grande crescimento provocado pela Revolução Industrial, que se inicia na Inglaterra, difunde ali na Europa, vai pelos Estados Unidos, as discussões não eram tão emergentes e tão necessárias. Ora, eu estava a produzir, eu estava a lucrar. Entretanto, a partir do momento que os impactos chegam diretamente ao seu território, aí se discute. E é importante se considerar que essas explorações dos recursos naturais durante muito tempo foram sentidas pelos países pobres, pelas colônias, e pouco se discutia. Mas, antes tarde do que nunca, ainda bem que em algum momento o ser humano sentou, as sociedades sentaram e começaram então a discutir. Para nós entendermos essa demanda, vamos voltar um pouquinho o que nós discutimos na aula anterior. É claro que o modelo de desenvolvimento das sociedades é algo extremamente complexo, demanda muitos recursos naturais e de várias maneiras e em vários espaços. O ser humano enxergava a natureza como algo inesgotável e principalmente como fonte de lucro. E essa interferência do ser humano está relacionada a dois pontos. Um, ao crescer da população e outro, ao progresso técnico. Pois, com a expansão da urbanização, os impactos ambientais foram aumentando, até que, no pós-Segunda Guerra Mundial, esses impactos passaram a ter consequências globais. E a partir de agora, se necessita as discussões acerca dos caminhos a ser tomados aos recursos naturais. Tal como esta imagem mesmo aponta, os recursos naturais sendo organizados como fonte de lucro. Então vejam árvores dentro de um carrinho de supermercado. Nada mais simbólico do que um carrinho de supermercado que acaba representando a espinha dorsal do consumo. Em 1972, em plena Guerra Fria, em plenos interesses geopolíticos, ora da União Soviética, ora dos Estados Unidos, vai acontecer, digamos, como herança do Clube de Roma ou como uma continuidade do Clube de Roma quando se apontava as discussões do crescimento zero e que de fato não abarcavam os países subdesenvolvidos, a Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente em Estocolmo. E essa reunião, esta conferência, colocou sobre a mesa elementos que acabam por muitas vezes sendo bastante antagônicos até hoje. O desenvolvimento versus, como vocês podem observar, a produção econômica. Qual é a discussão que se faz? Como desenvolver economicamente, produzir tecnicamente, dando respeito e conforto para a natureza. Essa discussão fora apresentada. E em cima dessa discussão, que reuniu várias nações altamente industrializadas e, consequentemente, altamente poluidoras, trouxe a redação do documento que, a partir de então, vai nortear muitas políticas ambientais de diversos países, inclusive o Brasil, que vai sair a Declaração de Estocolmo. Na Declaração de Estocolmo, tem alguns registros que são importantes eu mencionar aqui. O primeiro é a soberania das nações. Cada nação tem liberdade para criar o seu programa ambiental, para cuidar do seu país. E por que se fez necessário colocar a soberania das nações sobre a Declaração de Estocolmo? Pois, no Clube de Roma, realizado um ano antes, em 1971,
se apontava a necessidade da interferência em países subdesenvolvidos para segurar os avanços sobre os espaços naturais, bem como, e isto é fundamental, indiretamente ou diretamente segregar economicamente. E aí você, com a Conferência de Estocolmo, dá esta soberania, dá esta autonomia para cada nação. E aqui é um ponto muito importante, porque os maiores redutos ambientais do mundo estão principalmente nos países subdesenvolvidos. Para além dessa soberania, sai um documento, que é outro documento norteador, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. E é a partir disso que muitos países no mundo começam a discutir legislações de controle contra a poluição. Isso mesmo. É estranho pensar, mas até a década de 70 não se discutia a natureza como algo inesgotável e como algo que precisava ser atendido para todos, não apenas para o sistema econômico. E aqui eu tenho uma fotografia desta primeira conferência. Enquanto isso, no Brasil, e aí nós vamos entender o seguinte: a Conferência de Estocolmo vai trazer para o Brasil, mas isso só em 1981, mas utilizando o que apontava o PNUMA, a Lei 6.938 de 1981, que vai instituir a Política Nacional do Meio Ambiente. Mas é muito louco pensar que só 5 anos depois que você cria um grupo para se discutir o meio ambiente num país que a gente não precisa nem de falar dos recursos naturais que nós temos. E em 1986 saiu o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele vai trazer uma discussão fundamental. Porque a partir de agora é necessário fazer tanto um estudo de impacto ambiental, o EIA, como um relatório de impacto ambiental, o RIMA, para se construir qualquer coisa que venha a gerar problemas ambientais. Para qualquer construção é necessário que se licencie e que se tenha autorização de qualquer obra. E isso só vai acontecer principalmente com a criação do IBAMA pós-Constituição de 1988. É claro que aqui rola inúmeras discussões, principalmente entre duas bancadas no Congresso Nacional no Brasil, entre ruralistas e ambientalistas. Os ruralistas querem avançar os seus espaços de produção agropecuária sobre espaços naturais, enquanto os ambientalistas eles se apropriam do EIA, se apropriam do RIMA, se apropriam do IBAMA, como deve ser, sim, para conter os avanços econômicos. No entanto, o Brasil, historicamente, sempre teve uma bancada ruralista muito forte. Então, por muitas vezes, e principalmente em alguns espaços de disputas de grilhagem e disputas entre poceiros e entre grileiros, ainda sim há um passar de pano e um desconsiderar do EIA, RIMA para qualquer construção. Só para vocês terem, qualquer construção da menor a maior que, por exemplo, interfira diretamente num espaço natural, tem sim que ter um relatório de impacto ambiental e, por vezes, você tem que fazer uma política de manejo, uma política de compensação ambiental. Tudo isso que tem hoje aqui no Brasil para conter essa interferência do ser humano sobre a natureza ocorreu depois das discussões de Estocolmo, para você ver o impacto que a Conferência de Estocolmo de 72 teve para as legislações ambientais espalhadas no mundo inteiro. E aí eu trago para vocês a resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que discute um pouquinho, e eu acho isso muito importante, e a leitura ela se faz necessária aqui. Olha que interessante. Dispõe sobre os critérios e diretrizes básicas para o processo de estudos de impactos ambientais, EIA, e relatório de impactos ambientais, RIMA. Artigo 1º, isso é ponto. Para efeito desta resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direto ou indiretamente afetam. Então, isso é muito interessante porque ele deixa muito claro qualquer impacto gerado pelo ser humano sobre a natureza. Então, vamos lá.
que impacte a saúde, a segurança e o bem-estar da população, que impacte as atividades sociais e econômicas, que impacte o bioma, a biota, que impacte as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, que impacte a qualidade dos recursos ambientais. Aqui você deve estar olhando e discutindo, será que uma comunidade indígena, porque interfere diretamente no espaço natural, também acaba sofrendo com essa resolução do CONAMA? Não, pois a interferência humana indígena sobre o espaço natural não interfere na saúde, na segurança, nas atividades sociais, econômicas, no bioma. Então vejam que os próprios itens já acabam defendendo este uso sustentável da terra, tal como os indígenas acabam fazendo. Artigo 2º. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente e do IBAMA em caráter supletivo, ou licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente tais como. Ou seja, qualquer coisa que você for mudar, você apresenta esse relatório para o IBAMA, bem como para o governo, e ele vai falar sim ou não. O impacto é muito grande, o impacto é pequeno, principalmente se você fazer estradas de rodagens, ferrovias, portos, aeroportos, oleodutos, obras hidráulicas, enfim. Obras hidráulicas, principalmente como a construção de usinas hidroelétricas, tal o grande impacto que essas construções acabam construindo. Então é muito importante analisar que essa resolução CONAMA dá sim segurança para os recursos naturais. No entanto, infelizmente, dado o nosso Congresso e, de fato, quem organiza o nosso espaço político ambiental, por muitas vezes são exatamente os ruralistas ou grandes empresários ou lobbies de políticos que querem lucrar a partir da construção de estradas e ferrovias. E aí as assinaturas acabam a ocorrer. Se a gente fizer a nossa legislação ambiental é uma legislação muito avançada e muitos países as utilizam como exemplo. O problema não é a legislação em si, mas sim o seu cumprimento. E perceba, desde 1981 nós já temos leis que discutem acerca do avanço do ser humano sobre a natureza. É isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar mais essa aula, onde eu trouxe aqui o meio ambiente e as discussões em escala planetária. E é legal que essas discussões em escala planetária chegou também ao Brasil, principalmente com a consolidação de leis que finalmente enxergavam a natureza não como inesgotável, mas como elemento básico e importantíssimo para a vida na Terra. É isso aí, galera. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, divulgar no WhatsApp, divulgar no Telegram, enfim, é muito legal. Se você não assistiu a aula número 1, por favor, assista para criar esse processo de aprendizado. Muito importante, o link da aula número 1 se encontra aqui na descrição. Faça comentários do que você achou e participe também. Vamos fazer dos comentários uma espécie de fórum para que todo mundo possa participar. Beleza? Muito obrigado e aquilo, juntos, sempre seremos mais fortes. Valeu!